começamos hoje o primeiro programa Ponto de Encontro. Este é um programa de entrevista semanal que pretende discutir temas voltados para a ciência, cultura, artes e educação. Hoje, o nosso entrevistado é o professor graduado em Filosofia e doutor em Educação, Luiz Augusto Passos. Ele vai conversar conosco sobre o tema paixão do ponto de vista filosófico, um tema que todos conhecem ou pensam que conhecem. Isso nós vamos tentar descobrir agora. Bem, professor, vamos começar falando o que é a paixão. Cumprimento todos os ouvintes. E a paixão, a palavra mesma significa, ela vem do latim, significa passio, significa ao mesmo tempo sofrimento, mas sobretudo no sentido de ser afetado por. E a paixão, ela tem este sentido de que as pessoas, quando afetadas pela dimensão da paixão, elas na verdade estão, eu diria, numa transição, no momento em que não tem toda a autonomia individual, muitas vezes para decidir as suas próprias vidas. Então existe uma intersubjetividade nesse processo passional. E a dimensão também da paixão, ela na verdade, muitas vezes nos mitos, quando aparece a dimensão da paixão, aparece sob a forma de fogo. Tem um texto muito interessante do Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, que diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, as suas chamas são chamas de fogo e o seu fogo é fogo do Senhor. A chama é paixão. Então essa dimensão traduz muito aquilo que é a grande analogia de uma paixão, é ser tomado por. O senhor falou aí em amor. Há uma forma de diferenciar amor e paixão pela filosofia? Há muitas formas de diferenciar, porque o amor na parte da filosofia ele tem vários processos de consideração. Mas eu diria que a característica que também se empresta da diferença do amor e da paixão as formas de amor e a forma da paixão. Eu acho que aí é que você tem a grande diferença. Eu, inclusive, costumo dizer na universidade, quando a gente fala da independência que a gente deve ter por um objeto que a gente pesquisa, que não pode estar muito misturado com a gente, tem que ser objetivo. Né? Tem que ficar de longe. Eu sempre brinco que você tem dois tipos de amor possível. Um que é o amor narcisista, em que você, na verdade, ama o outro porque ele é parte de você, então você mistura, e aquele que é a que chama de amor erótico, que na verdade o outro é o outro por ser diferente. E a paixão entra nessa dimensão, ela é sobretudo erótica, é quando o outro implica para mim uma administração dos meus limites, das minhas possibilidades. A filosofia trabalha precisamente com essa dimensão de um amor no sentido de uma amorização no processo cósmico, no processo da relação dos sujeitos, e a dimensão da paixão, que é essa afetação por. E aí vem o que eu ia perguntar ao senhor em seguida. Como é que se manifesta a paixão e como é que ela é vivida? Eu tenho a impressão de que nós somos seres apaixonados todos. As pessoas humanas não são seres de razão, em princípio, ainda que a gente se afirme assim. É muito interessante as considerações de Todorov, que é um antropólogo, mas também filósofo, que ele diz que a modernidade tem muito medo de dizer que nós somos seres faltantes, seres com necessidades, seres que precisam do amor e do carinho, do acolhimento. Ela prefere dizer que a gente é mau por natureza, então afirma muito mais a malignidade ou a dimensão perversa, e com isso garante uma certa autonomia, que não temos. Mas a modernidade sempre quis manter essa autonomia, essa incapacidade de a gente estar dependendo, a depender do outro, e manter, portanto, uma vida mais de a gente decidir sobre a vida própria da gente. Não somos assim. Nós vivemos a paixão precisamente numa espécie de lusco-fusco entre eu, em parte, posso me pôr e decidir e ser livre, e em parte essa liberdade está comprometida com os outros, com o mundo, com o trabalho, com aquilo que na verdade me toma.
Quais são as correntes filosóficas que elas trabalham, que pensam a paixão? Quem pensou a paixão de maneira muito mais forte foi o existencialismo entre as correntes filosóficas. Ele nasce precisamente pelos limites da guerra. Ele vem no momento de decepção, inclusive com a racionalidade. Nós tínhamos um elemento que era toda a dimensão da afirmação da ideia de progresso pelo movimento iluminista, e a racionalidade era colocada como grande critério da verdade. Então, tudo aquilo que tocava a paixão, os sentimentos, tirava a gente do controle sobre a verdade e nos induzia a erros. No existencialismo, ele nasce precisamente entre a guerra de 14 e 45, com a decepção do que foi feito com aquilo que foi o progresso tecnológico advindo de um acúmulo da racionalidade, que levou à destruição da própria vida, à incerteza da sobrevivência, inclusive cultural, dos seres humanos. Então, a partir daí, temas como a náusea, como o suicídio, como o medo, como a dimensão da paixão, da peregrinação, da passagericidade do ser humano, tomou corpo. E aí a filosofia tratou com diversos matizes. Aqueles que olhavam para esse objeto da paixão com otimismo e aqueles que olhavam com decepção. Professor, qual que é a relação entre o sujeito e o objeto da paixão? Aí eu estou me referindo a qualquer objeto, como a conquista de um país, de uma pessoa, um espaço, ou um ambiente, ou até uma expressão cultural ou musical. Eu tenho a impressão de que esta relação sujeito-objeto, embora a gente estabeleça do ponto de vista da linguagem, nós não somos seres nem da objetividade nem da subjetividade. Eu sempre gosto de uma frase, aliás, já disse uma vez aqui nesse mesmo canal, que diz Merleau-Ponty que quando a minha mão direita toca o meu braço esquerdo, quem é que toca e quem é tocado? Existe uma coincidência em que eu sou sujeito e objeto. A ideia de sujeito e objeto não é uma ideia verdadeira ou real, ela na verdade é uma correlação. Mas eu diria que entre a dimensão dessa intersubjetividade em que a gente é objeto, mas também a gente é sujeito, e em muitos momentos de maneira mais forte oscilamos entre um e outro, eu acredito que a relação com o mundo, a relação com a cultura, a relação com o trabalho, a relação com os seres humanos, ela faz do ser humano, abre uma perspectiva de sermos seres sempre tocados fundamentalmente pela dimensão passional. Eu lembrava para você antes, na conversa, daquilo que diz Lacan. Aonde eu penso, eu não estou. O contrário de Descartes, que dizia, que do pensamento derivava o meu ser. Penso, logo existo. Lacan vai dizer, onde eu penso, eu não sou. Na verdade, não é aí que está as determinações da escolha humana. Ela está na intuição, ela está no desejo, ela está na falta, ela está na busca de complementaridade. O senhor falou aí em desejo. E todo desejo, ele vira paixão? O que faz um desejo virar paixão? É quando o objeto do desejo entra em nós. Entra em nós. O objeto do desejo é sempre aquilo que nós não temos, que está fora de nós e que a gente almeja. Aliás, o Hegel nem gostava que se falasse de objeto de desejo, porque ele dizia que um objeto é alguma coisa que a gente, uma hora que a gente tem, a gente destrói. E que o desejo humano é mais do que isso, é uma coisa indestrutível. Na hora que a gente se apossa daquilo que a gente deseja, o desejo se transpõe para além daquilo que a gente tem. Então, nesse sentido, é que o desejo é uma dinâmica interna como um horizonte, que eu caminho na perspectiva da realização do meu desejo e ele me provoca lá adiante, mais longe da onde eu fui. E existe desejo sem paixão? Não acredito. Não acredito. Eu acredito que o desejo nasce da paixão. O que eu acredito é que as pessoas lutam contra a paixão permanentemente. E por isso não conseguem trabalhar de maneira legal a dimensão do desejo. O desejo, ele nos dá ao mesmo tempo o sentido de falta, de que eu não posso, de que eu não dou conta, e ao mesmo tempo de que eu
posso acolher essa dimensão de fragilidade da minha vida e do meu ser na caminhada. E o desejo morre com a paixão? Não. Na verdade, tecnicamente, nós não temos nunca um desejo saciado. O desejo só é desejo enquanto um desejo não saciado. E as relações entre a paixão e o desejo são relações um pouco vulcânicas, no sentido que são dimensões provocativas que permanecem como um elemento eterno. Nós somos insatisfeitos por natureza, né? Aonde você tem satisfação, você tem morte. A morte nos satisfaz inteiramente porque ela mata, nesse sentido, o desejo. E a paixão, ela é um tema da filosofia? A paixão tem sido tomado na filosofia em muitos momentos, inclusive pelo autor mais racionalista possível, que é Kant. Ele vai trabalhar a paixão e vai trabalhar naquela definição que eu compartilhava com vocês agora, que é ser afetado por. O afeto, o Kant diz que pode ser de mim, por mim, mas o afeto do mundo, ou das coisas, dos outros, por sobre mim. E essa dimensão, ela é um elemento sempre inovador. Sempre inovador. Ela sempre abre perspectivas novas para o ser humano. O senhor diria que o modo como se vê a paixão, ele mudou com o tempo? Eu penso que o ser humano conquistou a dimensão da paixão no sentido de que ela foi simbolizada cada vez mais na humanidade. Você teve um processo de criação da cultura permanentemente, e na verdade ela se criou a partir de que o ser humano pintou em cena, mas ela foi constituída, cada vez mais elaborada, com símbolos da passionalidade. Esses símbolos também são provocação, não só de refazer a paixão, de reiterar, reafirmar a paixão, mas também de alimentá-la. Professor, o senhor falou aí em símbolos. A razão, ela perde a importância quando se pensa o homem criando símbolos? Não, não perde. A racionalidade é tão importante para o ser humano quanto a paixão. E ambas, dissociadas uma da outra, são dramáticas, né? Não garantem o nível do equilíbrio, ou o nível de estarem dinamicamente sempre se contrapondo e alimentando uma relação nova. Bem, a paixão, ela faz com que a pessoa ela passe a enxergar o mundo de outra maneira ou não tem influência nenhuma? Sempre. Nós somos seres que contemplamos sempre as mesmas coisas, sempre com perspectivas inteiramente novas. Por isso a gente se acostuma a refazer o nosso cotidiano permanentemente, sempre com algumas coisas que nós gostamos, rituais que a gente toma como dimensões simbólicas, não são as mesmas coisas, cada dia a gente os recria. Então a paixão permite que a gente tenha sempre uma nova reconfiguração daquilo que a gente consideraria o mesmo. E estar apaixonado é perder o senso do real? Não. Estar apaixonado é ter o sentido pleno do real. É o momento em que a gente se percebe como posto em movimento, desafiado pela vida, desafiado pelo outro, desafiado pelo mundo.